Chega! Chega de se sentir perdido, de viver no automático, de olhar para sua vida e pensar, mas que droga! O que é que eu tô fazendo aqui? Chega de promessa vazia, de guru que vende fórmula mágica e de você se enganando que amanhã vai ser diferente. A verdade é uma só e ela dói. Se você não mudar agora, se você não assumir o controle da sua própria existência, ninguém vai fazer isso por você. E sabe o que é pior? Você sabe disso. Você sente isso, essa insatisfação, essa angústia, essa sensação de que a vida tá passando e você tá só assistindo. É real. E eu tô aqui para te dizer, não é sua culpa, mas a responsabilidade de mudar é totalmente sua. E eu vou te dar o mapa. Mas não é um mapa fácil, é um mapa para quem tá disposto a suar a camisa, a falhar e a levantar de novo. É para quem tá cansado de ser medíocre. A gente vive num mundo que te empurra para baixo o tempo todo, né? É notificação, é comparação, é a pressão para ser produtivo 24 horas por 7 dias, mas sem te dar nenhuma ferramenta para isso. A gente está exausto, sobrecarregado, com a cabeça cheia de ruído, e aí, quando a gente tenta melhorar, a gente busca a pílula mágica, o hack instantâneo, mas a vida real não funciona assim, gente. O autodesenvolvimento não é um sprint, é uma maratona. E nessa maratona, o que te leva longe não são os picos de motivação, mas a consciência dos seus hábitos. É o que você faz todo santo dia, mesmo quando você não tá afim. É sobre construir uma base sólida, sabe? Porque sem base, qualquer ventinho te derruba. E a minha opinião, a real, é que a maioria das pessoas está se sabotando. Tá esperando a motivação cair do céu, tá esperando o momento perfeito, tá esperando a segunda-feira, o ano novo, sei lá o quê. Enquanto isso, a vida tá acontecendo, a gente se distrai com o supérfluo, com o que não agrega, com aquilo que afasta, com aquilo que nos afasta de quem a gente quer ser. A gente se apega a desculpas esfarrapadas, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia. Mentira! Você tem tempo para rolar o feed do celular por horas, né? Você tem energia para reclamar. O que falta é prioridade, é clareza e a coragem de olhar para dentro de si e admitir que você pode e merece mais. E que essa mudança começa com atitudes pequenas, mas poderosas. Olha só, eu sei bem o que é isso. Série, sou fisioterapeuta, professora, criadora de conteúdo, cantora, pesquisadora. Teve uma época que eu estava completamente perdida, eu fazia 1000 coisas, mas sentia que eu não estava fazendo nada direito. Eu estava exausta, irritada, com a criatividade bloqueada, meu corpo doía, minha mente não parava e eu achava que aquilo ali era normal, que era o preço do sucesso. Até que eu percebi que eu estava construindo uma vida que não era minha, sabe? E eu estava vivendo no automático, reagindo aos estímulos externos em vez de criar a minha própria realidade. Foi aí que eu comecei a pesquisar, a testar, a aplicar na minha própria vida o que a neurociência, a fisiologia e a psicologia já comprovavam. E isso foi transformador. Foi difícil pra caramba no começo, mas foi a coisa mais libertadora que eu já fiz. Eu comecei a implementar esses hábitos que eu vou te falar agora, um por um. E a minha vida, a minha energia e a minha clareza mental, tudo mudou. E se eu conseguir, você também consegue. Então, chega de papo furado, presta atenção, pega um papel e caneta, porque esses são os 10 atos que transformaram a minha vida e que vão transformar a sua se você tiver coragem de aplicar. E eu espero que alguns deles te inspirem. E eu guardei o meu favorito e o que eu considero o melhor para o final, então fica comigo até o final. Ok, o primeiro hábito que eu considero indispensável na minha jornada de autoaperfeiçoamento é movimento. E eu não estou necessariamente falando de ir para academia todos os dias da semana. Eu estou falando de mexer o corpo todos os dias. Existe algo mágico e bonito em estar nessa conexão mente-corpo. Para mim, isso é bem flexível ao longo da semana. Até porque os meus horários são bem diferentes. Eu dou plantão. Eu faço musculação pelo menos 3 vezes na semana, mas eu gosto de misturar com alongamento, com caminhada, com movimentos de pilates, porque, claro, tem um lado científico,
Como fisioterapeuta, eu sei que existem esses detalhes fisiológicos das endorfinas e hormônios do bem-estar e tudo isso. Mas o mais óbvio para mim é o quanto você se sente bem depois de se exercitar. E as inúmeras pesquisas mostram os grandes benefícios que os exercícios trazem para a nossa vida e o movimento em si. Mas, além disso, tem algo que é mais poderoso: você dizer para si mesmo que vai manter um compromisso e então aparecer por você. Esse hábito, ele tem um papel enorme na disciplina, na sua capacidade de criar coisas e sustentar coisas. Você está construindo evidência interna de que você faz o que promete para si mesmo. E se você quer melhorar, crescer como pessoa, ter essa base de saber eu consigo sustentar o que eu começo, é extremamente importante. A terceira razão é essa presença real no corpo, estar no momento enquanto você se movimenta, sentir como o corpo responde, se desafiar. Eu não sei, tem algo muito especial nisso e eu sinto uma diferença enorme nos dias em que eu me movimento versus o dia que eu não me movimento. Claro, é ótimo descansar, tirar férias, tirar dias de folga, mas até a sua postura muda, minha postura muda. E quando eu não faço movimento, eu fico menos energética. É impressionante a amplitude dos benefícios quando eu me movimento. E esse hábito tem sido crítico para eu me comprometer com a jornada. Então, ter um hábito consistente de movimento é muito importante para qualquer pessoa que leve a sério crescer como ser humano. O segundo hábito, para mim, é um pilar de ouro, é a regra do sem celular. Eu tenho uma regra comigo. Nas primeiras 2 horas do dia e na última hora do dia, o meu celular ele fica no modo não perturbe. E eu realmente tento não mexer nele, a menos que seja algo que eu precise muito, absolutamente muito fazer. E como é que eu faço? Eu uso no iPhone o recurso não perturbe. Ele basicamente impede que as notificações apareçam. Ele não coloca o celular em modo avião. As coisas continuam chegando, mas não pulam na minha tela. E isso para mim é muito importante de manhã, porque é justamente quando eu foco na minha comunhão com Deus, eu acordo, já vou direto para o sofá, que já deixo com os livros que eu vou usar para leitura na noite anterior. Ali eu me ajoelho, eu oro, eu leio a Bíblia, me conecto com Deus. Se o celular não estivesse no não perturbe, eu acordaria com o alarme e imediatamente eu veria todas as notificações e isso já me joga no estádio imediato de distração. Então isso significa que eu não tenho aquele espaço-tempo para mim. O celular, ele é uma ferramenta linda. A gente tem o mundo no bolso, mas também isso significa que a nossa atenção ela é sequestrada o tempo todo. Então, usar o não perturbe é uma forma de reservar um momento sagrado para você, um momento de estar consigo, de estar com Deus. E o que eu mais amo é que quando eu tô pronta para ser distraída, eu tiro do não perturbe, ou ele sai no automático naquelas horas que eu já sei que são minhas, para depois virarem as horas que eu vou dividir a atenção. Vira uma prática muito boa. Eu tive 2, 3 horas comigo agora e com Deus, agora a escolha está disponível para o mundo. É um jeito de a gente controlar a energia e conservar a energia. E sobre a noite, pensa no ritmo e na energia de ficar rolando rede social sem parar. É dopamina, 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 estímulo curto, rápido, acelerado, como se você precisasse sempre de mais um hit, aquela energia frenética. Se você desliga isso um tempo razoável antes de dormir, 1 hora antes de você dormir, a sua energia ela volta para um estado mais lento, mais neutro, menos agitado. Se você rolou tela e depois tenta dormir, é bem provável que você demore muito mais para pegar no sono. Eu, pessoalmente, atribuo isso ao quanto eu fico acelerada só por estar no celular, especialmente com a forma como a gente consome conteúdo curto em redes sociais. Então essa regra melhorou muito meu sono, melhorou a minha conexão comigo, com Deus e me protegeu da distração. A maioria de nós passa o dia inteiro com o celular. Muita gente inclusive usa celular para trabalhar. Ele fica na mesa o tempo todo. Então eu posso escolher desligar isso e usar o não perturbe como uma barreira para proteger meu tempo. E aqui tem uma observação rápida. Se você está tentando construir uma vida diferente, se você está tentando focar, ser mais organizada ou disciplinada, você tem 2 opções.
Ou usar esse recurso também durante o dia, para blocos de tempo, ou simplesmente colocar o seu celular em outro cômodo, em outro lugar, ou então trancar numa gaveta. Por exemplo, se você tem 1 hora para trabalhar, às vezes é difícil deixar o celular virado para baixo, porque dá vontade de desvirar o celular e olhar. A gente tem esse impulso, mas com o modo não perturba, ele continua lá, você vê a hora, só que você não é puxado por notificação. Ou ele tá lá em outro cômodo, que é bem melhor, e você seguia pelo relógio do computador, um relógio analógico que você deveria ter para ficar olhando as horas. E começar e terminar o dia desse jeito tem sido muito, muito poderoso para mim. O terceiro hábito é para quem, como eu, gosta de organização em forma de listas, os to-do lists e coisas assim. Ter um jeito organizado e ter aplicativos que te ajudam a organizar suas coisas e seu tempo é muito importante. Porque se as coisas elas estão embaralhadas na sua cabeça, elas tendem a ficar embaralhadas na sua realidade. Então é a mesma lógica. Se o seu ambiente está bagunçado e você se sente bagunçado, disperso, fora do eixo, e eu não vou me estender mais. Cada pessoa tem sua preferência. Eu sou bem caneta e papel, bem analógica, bem escola das antigas, com listinha na minha agenda. Mas desde que eu comecei a planejar a minha vida mais adiante, com metas semanais, trimestrais, semestrais e anuais, ficou impossível controlar tudo no papel. Então eu concentro tudo na minha agenda do Gmail, por sistema de cores. Mas eu sei que existem aplicativos que funcionam muito bem e puxam todos os seus calendários para um lugar só e mostra prazos de reuniões, compromissos. E aí eu vou te ensinar alguns aplicativos para você escolher rapidamente e sem dor, que vão fazer mais sentido para você. Se você usa mais Apple, ou iPhone, ou Mac, você pode usar o Fantastical ou o Musical, que eles tendem a ser os melhores agregadores. Se o seu calendário principal é da Microsoft 365 Exchange, o Outlook quase sempre ele é o mais estável para você colocar as suas tarefas num único lugar. Se você quer ver prazos que hoje estão em tarefas e não no calendário, tem o Workflow, tem o Sunsana, tem o Motion, depende do estilo. Que aí você tem uma automação e o controle ao mesmo tempo. E se você quer algo simples e confiável, sem muita firula, tem o Google Calendário. E no caso, eu uso o Google Calendário ou o Outlook, se for Microsoft. Então, eu prefiro algo simples e confiável, porque eu ainda uso planner físico, a velha caneta, o papel. Eu uso o Google Calendário, que ele está ali sincronizado no meu celular e também no meu computador. Eu tô deixando links na descrição do vídeo para se você quiser checar quais são esses aplicativos. E para acompanhar metas maiores, aquelas que eu tenho muitas coisas subdivididas, eu uso minhas notas do celular mesmo. Bem mais simples, uma lista sem frescura para poder organizar metas anuais, trimestrais. Eu faço uma tabelinha bonitinha e vou observando isso aí. Para mim fica mais visual, eu sou muito visual. E na verdade o que eu quero que você saiba é que esse hábito em si de organizar, escrever, ter isso na frente para você enxergar, seja por aplicativo, seja por escrito, é sobre organização. E se você está focado em crescer e aprender mais sobre você, você precisa estar organizado com o seu tempo, porque assim você vê para onde o seu tempo está indo. Você consegue fazer uma auditoria do seu tempo e garantir que ele está indo para algo coerente com o que você quer se tornar. E principalmente quando você está organizado, isso te dá paz mental para você pensar com clareza, porque você não está mentalmente espalhado do jeito que uma semana desorganizada espalha a gente. Se você já é fã de listas de tarefa, talvez isso seja óbvio. Mas se você usa outros aplicativos, deixa aqui nos comentários, porque eu queria conhecer outros aplicativos para poder testar. E outras pessoas também gostariam de saber, eu tenho certeza. O quarto hábito importante para quem está numa jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento é dormir no mínimo 7 horas de sono à noite. Para mim, dormir 7 horas por noite impacta muito na minha energia. E esse hábito, no fundo, é sobre gestão de energia. Quando você descansa o suficiente à noite, a sua energia ela rende mais no dia. E além disso, sua energia ela é base para tudo. Se você dorme bem, se você tem energia para aparecer e fazer o que você quer fazer todos os dias, durma bem. O quinto hábito é usar o domingo como dia de planejamento. Muita gente diz assim, no domingo eu não quero fazer nada. Para mim, domingo é dia de planejar a minha agenda da semana, minhas tarefas,
o que é compromisso, o que é reunião, o que é urgência, garantir que eu não marquei coisas demais a ponto de não sobrar tempo para as minhas coisas. E eu não subestimo, inclusive, o peso mental de decidir o que que eu vou comer e vestir. Até isso eu vou pensando. No dia anterior, dias antes, eu busco reduzir o meu esforço mental ao máximo. E domingo é um ótimo dia para adiantar a semana. Isso vale se você tem uma rotina de segunda a sexta. Se sua semana é diferente como a minha, existem semanas que eu trabalho finais de semana e minha folga é durante a semana. E eu uso meu dia de folga como dia de planejamento. Mas eu acabei, mesmo trabalhando aos domingos, eu tiro no máximo 30 minutos no meu horário de almoço para planejar. Isso me traz tanta paz. Eu entro na semana sabendo que eu organizei as coisas que não são negociáveis, que eu vou ter tempo para o que importa. Então, se organiza. O sexto hábito que tem sido muito poderoso é o conceito de educação constante, aprender sempre. Depois que você entra nessa jornada, você percebe que quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe nada. E é verdade. Melhorar como pessoa é uma busca para a vida inteira. Então, ter educação constante como hábito e não só de vez em quando é importante. Consumir podcasts, livros, artigos científicos, estudos, o que te inspira, o que te faz pensar. Transforma isso aí em um hábito fixo. Por exemplo, toda vez que eu estou na academia, na esteira, eu aprendo algo novo. Eu, por exemplo, tenho um dia na semana em que eu faço uma caminhada longa e sempre ouço um podcast sobre um tema que eu quero aprofundar naquele momento. E o tema, ele muda com as fases da vida. Agora, por exemplo, é muita coisa sobre sistemas e também me aprofundando mais no estudo da Bíblia. São coisas que me interessam muito e são coisas que eu quero viver nos próximos anos. E o hábito permanece e isso me garante evolução. O sétimo hábito é ter um hábito de atenção plena, um hábito mindful. E eu quero deixar isso amplo porque ninguém é igual a ninguém. E eu não quero te dizer, você precisa fazer exatamente isso. Mas quando eu falo assim, hábito mindful, eu falo de tempo e espaço sem distração para você. O tempo sem celular é um começo, mas tem como você ir mais fundo. Se você está sem celular, mas está vendo Netflix, isso não necessariamente quita a presença. O que é que você faz nesse tempo? Para mim, pode ser o journaling. Eu tenho um caderno. Na verdade, é uma espécie de um Moleskine, um caderno de capa mais dura para descarregar a escrita dos meus pensamentos. Eu simplesmente sento, fico com os meus pensamentos e escrevo sem julgamento. E outra coisa, aqui perto tem uma praça. Às vezes eu saio para uma caminhada silenciosa, sem nada na mão. Só eu, a chave da casa e meus pensamentos. Qualquer coisa que te deixe conectado com seus pensamentos, com o que está acontecendo dentro de você, é extremamente importante. Porque se você quer crescer, mas não está conectado com o que você pensa, sente, com o seu estado atual, você vive no modo assumindo coisas, sem realmente checar o que está acontecendo. Então esse hábito é essencial para você entender aonde você está agora e para quê. E o que é que você faz para poder melhorar? De tal forma que seja coerente com esse ponto de partida, beleza? Agora vem o oitavo hábito, é ter clareza sobre as suas prioridades. E eu quero explicar isso aqui no contexto do tempo livre. Na teoria, na verdade, existe uma teoria do equilíbrio em que se fala em 3 áreas: saúde, relacionamento e realização. E eu coloco aqui fé. A teoria do equilíbrio trata essas áreas como se fossem jardins. Jardins, eles precisam de sol, de água para sobreviver. E água e sol não são negociáveis. E eles são um mínimo essencial que cada jardim precisa para se manter vivo. E depois existe uma segunda camada, que é chamada de desejos. As coisas que seriam legais ter, que não são essenciais para o jardim não morrer, mas que funcionam como se fosse um fertilizante. Como se eles melhorassem ainda mais. Quer ver um exemplo prático disso? No meu relacionamento, não negociável é ter um tempo de qualidade com meu marido. Um date night, uma vez por semana. Um dia que eu faço um jantarzinho mais legal. E quando a gente janta, não tem celular, não tem tecnologia, é conversa real, a gente ali para saber como é que a gente tá, como foi o dia, enfim. Isso é sol e água. E um desejo seria ter um segundo encontro, ou passar um final de semana juntos em algum lugar, além da noite. Enfim, por que é que isso importa? Porque a gente monta a semana com os não negociáveis e isso cria equilíbrio.
mas sempre existem lacunas, tempos livres. E se você chega nesse tempo livre e preenche com coisas aleatórias, com compromissos que você aceitou de última hora, sem querer, isso pode te afastar da vida que você está tentando construir. Então a ideia da segunda lista, então é o seguinte, você tem que ter a sua primeira lista dos não negociáveis e você tem que ter a segunda lista dos desejos, é criar um menu de boas opções para quando você tiver tempo livre, você não preencher com coisas aleatórias, assim o seu tempo ele vai continuar intencional e alinhado. Então, existe uma ressalva importante que eu quero fazer aqui, e isso já é o nono hábito, o tempo sem agenda. Eu não acho realista ter 24/7 de rotina planejada. O objetivo é ter prioridades claras, é saber o que importa e não virar uma máquina. Eu já cheguei a fazer isso. Tudo era planejado, até minha respiração. E eu me sentia esgotada, exausta. Então, eu criei um bloco que eu chamo de não agenda, sem agenda de tempo. Geralmente é o sábado, meu dia sem agenda e o meu compromisso é apenas com a minha fé, com a minha comunidade de fé. E geralmente é pela manhã. E nos horários subsequentes eu decido na hora o que é que eu quero fazer. Pode ser nada, pode ser cochilar, pode ser sair, pode ser apenas um bate-papo, uma boa leitura, assistir uma programação legal. Sem tempo para agenda ou sem agenda, agenda sem tempo, me dá espaço de liberdade e é combinado com prioridades. E isso vai criar uma rotina mais humana e mais completa. E aí vem o 10º hábito. E eu disse que eu guardei o melhor hábito para o final, que é um que me surpreendeu muito, que tem a ver com o que eu fazia antes. E o 10º hábito é flexibilidade. Eu não comentei há pouco que para tudo eu me programava e que eu passei a criar um no agenda time ou sem agenda. Eu percebi que era necessário ter flexibilidade. Eu era muito rígida com minha rotina, tipo, eu tenho A, B, C para fazer de manhã e aí meu dia só começa depois disso e eu tenho C, D e E e por aí vai para fazer de tarde. Mas eu percebi que a flexibilidade foi o hábito mais transformador para mim, porque você pode ter a rotina perfeita, mas se você não tiver flexibilidade, você não consegue lidar com os fluxos e refluxos da vida, esse vai e vem. A vida está ali acontecendo. Se você ficar preso a uma ordem perfeita, você não abre espaço para o caos e para o imprevisível. Flexibilidade como habilidade significa você planejou a academia, mas acordou emocionalmente, fisicamente esgotado. Em vez de você se violentar, você adapta, faz uma caminhada leve, algo de baixo impacto. Isso aconteceu comigo nessa semana passada. Eu planejei um bloco de gravação num dia da semana, mas eu acordei sem energia, desalinhada, então eu mudei a data. E aqui entra a organização. Se você não tiver margem, se você tiver que fazer exatamente naquele dia, você vira refém da agenda. Mas quando você está organizado e flexível, você consegue fazer as coisas no momento em que você tem a energia certa para executá-las bem. Eu falo isso porque eu já fiquei muitas vezes algemada à minha rotina. E o ponto de uma rotina é te dar clareza e liberdade, não te escravizar. Quando eu era rígida demais, eu ia contra a minha intuição e eu virava uma pessoa sem autenticidade nenhuma. Só para arriscar tarefas da lista, mesmo quando eu sabia que meu tempo seria melhor aproveitado de outro jeito. E é por isso que aquelas 2 listas de prioridade ajudam. Você sabe o que é o não negociável, então hoje você vai criar 2 listas. A lista do não negociável e a segunda lista, que é a lista do desejo. E quando você precisar, você vai alternar uma com a outra, lembra? O não negociável é o que a planta precisa para não morrer. Sol e água. E o que é desejo entra como se fosse o fertilizante, ele é importante para ela crescer melhor. Então você também aprende quando o não negociável ele precisa ser adaptado porque ficou rígido demais. Com essa flexibilidade você acaba entendendo isso. Então é isso, não tem segredo, não tem mágica, tem trabalho, tem disciplina, tem autoconhecimento e esses 10 hábitos não são uma lista de tarefas para te sobrecarregar. Elas são ferramentas para você construir a vida que você merece, a vida que você sonha. Comece com 1, comece com 2. Não tente mudar tudo de uma vez, mas comece. Agora,
Porque a sua vida, a sua energia, a sua paz mental, elas valem a pena e você sabe disso. E se esse vídeo te deu um chacoalhão, se fez sentido pra você, deixa seu like, se inscreve no canal, me conta nos comentários qual desses hábitos você vai começar a implementar hoje, eu quero saber. Eu vou responder, a gente vai trocar uma ideia. E a gente se vê no próximo vídeo. Nos vemos por aí em breve. E até o próximo hábito.